No vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Como assim? Nem me chamou pra gravar? Mas calma aí, gente. Não é esse tipo de relacionamento não que ela tá pensando. A gente vai falar sobre os relacionamentos entre os átomos, sobre as famosas ligações químicas. Quer aprender um pouquinho sobre elas? Então pega papel e caneta e vem comigo. Então sejam bem-vindos ao AI Academy mais uma vez. Eu sou o Gustavo, o professor de vocês. E aqui vocês sabem, os curiosos sempre têm vez. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as famosas ligações químicas. As ligações que os átomos fazem. E na natureza todos os elementos eles buscam a estabilidade. Assim como a gente, todo mundo quer buscar estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade pessoal, estabilidade psicológica. Todo mundo busca estabilidade, né? Quem não busca, afinal? Nos átomos, eles atingem a estabilidade como? Preenchendo as camadas mais externas, como a gente conversou nos vídeos anteriores. Então eles vão atingir a estabilidade preenchendo a camada de valência. Que no caso seria a última camada deles, onde eles têm átomos, as camadas da eletrosfera. São três os tipos de ligações que os átomos fazem na natureza, né? Então a gente tem a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma dessas ligações. Apenas fazendo um breve resumo, gente. Lembrando que, para os átomos atingirem a estabilidade, eles têm que preencher a última camada deles da eletrosfera, que é a camada de valência. Para isso acontecer, os átomos eles seguem a famosa regra do octeto, que diz que, para os átomos se tornarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na última camada deles, ou a camada de valência. Isso tem algumas exceções, como é o caso do hidrogênio, que não precisa de 8 elétrons, e o caso dos gases nobres, que já possuem as últimas camadas preenchidas, então eles acabam não se ligando com ninguém, porque eles já são estáveis por natureza. O primeiro tipo que a gente tem de ligação que acontece na natureza são as ligações covalentes. Então é a ligação da broderagem, né? Ela acontece com um compartilhamento de elétrons. A gente tem dois átomos lá que vão compartilhar os elétrons da sua última camada, a camada de valência. Geralmente ela acontece entre metais, que são iguais ou diferentes, e metais e hidrogênio. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo que a gente tem do cloro. Ele tem 7 elétrons na sua última camada. E ele precisa de mais um para atingir a estabilidade, que nem a gente viu na regra do octeto. Então eles vão compartilhar este elétron que eles têm em comum na última camada e ambos vão atingir a estabilidade. É isso que caracteriza uma ligação covalente. Já na ligação iônica, que é o segundo tipo de ligação, o átomo que tem menos elétrons na camada de valência, ele vai doar os seus elétrons para o átomo com mais elétrons na última camada. Então basicamente isso. Um deles vai ter que dar elétrons para o outro receber. Então nesse caso ela é iônica, por quê? Porque ela vai deixar um dos átomos mais positivo, ou seja, com excesso de cargas positivas, e o outro mais negativo, com excesso de cargas negativas, ou seja, mais elétrons. E a gente forma os famosos íons. E ela ocorre mais facilmente entre metais e ametais, e metais e hidrogênio. Por fim, a gente tem a ligação metálica, que também é conhecida como mar de elétrons. Como o próprio nome já diz, ela acontece entre dois metais. Então, basicamente, o que a gente obtém? A gente tem elétrons livres, lá, elétrons desemparelhados na última camada, e eles têm uma certa mobilidade, e faz com que esses elétrons sejam compartilhados entre todos os metais presentes na ligação. Gostou desse conteúdo que a gente viu hoje sobre as ligações químicas? Não quer perder outros conteúdos que a gente pode trazer aqui para ajudar você a entender um pouquinho melhor e descomplicar esse universo que é química? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, mostra para aquele seu amigo que tem dificuldade. E já sabe, né, gente? Foguete não tem ré. Então bora buscar evolução constante e fica ligado para a gente poder aprender a evoluir cada vez mais.